Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Cante Mais Sobre Isso. E a música da nossa análise de hoje é... E aí, você é fã dessa banda? Deixa aqui nos comentários. Eu não conhecia, passei a conhecer através dos comentários que vocês deixam aqui no canal, pedindo para que eu avalie, analise aí as músicas que vocês gostam. E quando eu entrei em contato com essa letra, eu pensei, poxa, ela é perfeita para falarmos sobre estresse pós-traumático. Você já ouviu falar? Se você nunca ouviu falar, tá no lugar certo, porque eu vou explicar um pouquinho sobre o que é isso e de que maneira, de fato, isso impacta a vida dessa pessoa. Bom, a letra, ela tem aí alguns rumores de que foi escrita de fato para pessoas que realmente vivem isso no seu dia a dia. Eu não consegui achar nenhuma fonte que de fato confirme que é isso que a música quer dizer, porém eu vou aproveitar de que já que ela tem esse cenário ali, esses trechos perfeitos, para realmente entrarmos nesse assunto. Dias atrás eu estava lendo um livro que ele fala sobre o trauma, né, em uma frase que eu achei perfeita, que ela fala exatamente de que o trauma ele produz na vida de alguém a ruptura da continuidade. E o que isso significa? Quando nós estamos ali vivendo a nossa vida, nos nossos hábitos, na nossa rotina, no nosso dia a dia comum, antes de acontecer o trauma, a gente está ali naquele automático, vivendo um dia de cada vez. Mas quando existe uma situação negativa que nos paralisa, esse trauma ele vai produzir uma ruptura, né? Então, ou seja, você não vai viver ali o seu dia, né, seguinte exatamente da mesma forma. Então, alguma coisa acontece. E é o que acontece, na medida que você não dá atenção para esse trauma, no sentido de que tipo de atenção que eu estou me referindo, de cuidar, de tratar, essa ruptura que ele automaticamente já produz no momento que acontece, pode se prolongar. E aí vai ficar cada vez mais, essa ruptura, no caso, ela vai crescendo entre a vida que você tinha antes do trauma com a vida que acontece após o trauma. Então, ou seja, não é que você vai deixar de viver a vida que está o pós, tanto que se diz transtorno pós-traumático. É uma situação que a pessoa vive, uma angústia pós o trauma. Mas essa ruptura, ela vai crescendo e a pessoa acaba em algum momento caindo nesse abismo que fica entre a realidade que passou e a realidade que está ali à frente. E aí é interessante que eu trouxe aqui como exemplo para falarmos sobre como que a mente se recupera, né, desse transtorno, ou melhor, desse trauma. Eu trouxe aqui um papel para a gente compreender melhor. Então vamos lá, eu vou pegar esse papel, vocês estão vendo aqui, ó, não tem nada, perfeito estado. Só que o que acontece se eu amassar esse papel? Ó, amassei, certo? Tá amassado. Vamos imaginar que você era o papel, né? Você é o papel, no caso, e aí aconteceu uma situação negativa, um trauma. E o trauma fez isso aqui com você. O que normalmente acontece? A nossa mente, ela vai se recuperar, ela automaticamente vai fazer um processo de adaptação. E aí, nesse processo de adaptação, a nossa mente faz isso aqui conosco, né? Nós vamos voltando ao estado que nós éramos. Só que acontece, a folha, ela não está em perfeito estado como estava antes do trauma. Ela está aqui com alguns amassados e claro que se a gente se dedicar, ela pode voltar o mais próximo possível. Não vai ficar igual era, mas ela vai voltar a ficar o mais próximo possível na medida que a gente vai aqui esticando, passando, né? Tem algumas pessoas antigamente passavam até ferro de passar, mas enfim, né? Isso fica para uma outra história. E é o que acontece. A mente da pessoa que desenvolve o transtorno pós-traumático, ao invés de ela focar somente na recuperação, ela vai reviver o medo. Então, a pessoa que tem transtorno pós-traumático, ela faz isso aqui o tempo todo, ó. Ela vai e volta, ó. Ela vai e volta. E cada vez que amassa, pode perceber que a folha vai voltando cada vez mais amassada. Aí imagina uma pessoa viver isso aqui todos os dias, o tempo todo. É isso. E aí, para mostrar o trecho da música, o primeiro trecho ele já começa assim, ó.
De novo e de novo, eu revivo o momento. Estou carregando um fardo em meu interior, feridas abertas escondidas sob minha pele. Então, olha só que interessante. Essa ideia do amassar e desamassar é exatamente o exemplo perfeito para te mostrar de que a pessoa revive aquela ferida interna muitas vezes e, de uma certa forma, mesmo que já tenha sido cicatrizado aquela ferida, não seja mais visível aos olhos, é como se fosse. Por isso que ele até diz aqui, feridas abertas, escondidas sob minha pele. Já tinha parado para pensar? Ficou claro esse tipo de exemplo? E aí, se não bastasse o reviver essa dor, a dor ela é muito real para aquela pessoa que está passando. E aí, nesse momento, entra a segunda parte que eu separei da música para falarmos sobre memórias sensoriais, que é um trecho que diz exatamente o seguinte: a dor é real, como um corte que sangra, a face que eu vejo toda vez que eu tento dormir olhando para mim chorando. Então, ou seja, ele traz ali uma imagem que vem na mente e a imagem causa aquela dor como se realmente fosse um corte que está sangrando. Essa memória sensorial que eu estou me referindo aqui, que está relacionado ao nosso tato, audição, visão, olfato, paladar, todas as vezes que nós experienciamos alguma coisa, o nosso corpo ele guarda isso. É muito inconsciente, é uma coisa que eu acho muito bonito até do nosso corpo. Só que se tratando de experiências negativas, acontece a mesma coisa. Então, o corpo ele vai armazenar aquela lembrança negativa. Então, a mente está ali, resgatando a visão, né? Ou melhor, resgatando a lembrança. E aí, no caso ali, ele descreve a lembrança de ver alguém especificamente chorando na frente dele. E aí, se já não bastasse a lembrança, o corpo vai resgatar as mesmas sensações. Então, se no momento a pessoa teve lá as pernas tremendo muito, ela vai ter essas pernas tremendo. Se no momento lá a pessoa, ela leva, por exemplo, uma agressão, ela recebe uma agressão, um soco muito forte no braço, ela vai sentir uma dor muito forte no braço. Então, ou seja, essas memórias sensoriais é o que intensifica e que faz com que a pessoa realmente acredite que ela está vivendo aquilo. Então, ou seja, entende que agora aquela ruptura, aquele abismo que vai abrindo, afasta a pessoa desse contato com a realidade e faz ela viver repetidamente isso aqui que está acontecendo. E nós tendemos a ter uma obsessão por repetições. E eu levanto aqui como hipótese de que o que pode levar muitas vezes uma pessoa a repetir isso dentro do estresse pós-traumático é aquela esperança de tentar entender o que ela poderia ter feito para mudar aquela situação. Então é uma das hipóteses aqui que eu coloco para uma pessoa às vezes ter tanta dificuldade para superar os traumas. Então, ou seja, o estresse pós-traumático ela se dá realmente pela mente que não consegue fazer esse processo de adaptação uma vez só. É a pessoa que vai fazer várias vezes. Então, nesse sentido, a hipótese levantada é buscar entender um porquê. Por que aconteceu isso? O que a pessoa fez comigo? Claro que nessa lembrança aqui que a música está descrevendo, ela nos remete a uma pessoa que talvez trabalhe na assistência ali de socorro. Por exemplo, um bombeiro, um enfermeiro, uma pessoa que foi para a guerra, ou um motorista, por exemplo, ali no trânsito que trabalha dirigindo e acaba vendo um atropelamento, atropela alguém e às vezes acaba de fato tendo ali o contato. Então, pelo menos é a sensação que me vem assim de exemplos que vem quando eu leio esse trecho que a gente pode casar aqui, né, para entender. Nossa, mas por quê? Será que muitas pessoas até podem até me perguntar, será que ele matou alguém? Por isso que de fato ele ficou olhando aquela pessoa, ou melhor, aquela pessoa ficou olhando para ele, chorando? Não necessariamente, né? Bom, lembrando que, aproveitando até essa parte, de que aqui a análise, ela não é uma análise definitiva, tá, gente? É uma análise com base nas teorias que eu sigo como trabalho, que nos ajuda a refletir sobre todo o contexto. Então, ou seja, embora a música às vezes tenha sido escrita por um contexto, para descrever um contexto, ver como que a arte nos ajuda a trazer isso para diversos contextos. E olha só, você está aprendendo aqui comigo o que é transtorno pós-traumático através da letra da sua banda favorita.
Interessante, não é? Diante disso, pode ser que me pergunte, mas Bia, então como faz para essa pessoa acordar dessa realidade que ela está vivendo? Porque realmente ela acaba criando uma realidade própria, onde ela revive uma coisa que não está necessariamente acontecendo. E é interessante que o transtorno pós-traumático, dentro do ambiente, qualquer coisa pode se tornar um gatilho. O tom de voz, o som de um sapato, um cheiro, um vento, assim, uma coisa que o barulho de vento, que pode remeter também a lembranças do lugar onde a pessoa estava, se estava ventando, se estava chovendo, a temperatura. Então, muitas coisas são fáceis de se tornarem gatilhos, porque imagina, ela já está revivendo a cena, então o que acontecer no ambiente que tenha já alguma familiaridade vai dar mais ênfase para aquela memória sensorial e para aquela lembrança que está sendo resgatada aqui. E existem 3 frases na música que elas descrevem perfeitamente isso, né? Esse processo, esse fascínio que é desenvolvido ali pela pessoa. Uma delas é o procurando pela vida que deixei para trás. Então, ou seja, a pessoa não passou ali pelo processo de aceitação, por isso, inclusive, da ida e volta, né? Porque eu busco encontrar soluções para recuperar a vida que eu tive. Não posso escapar, é a segunda frase, né? Não posso escapar do inimigo interior. Por que essa música coloca dessa forma, né? Do não conseguir escapar do inimigo interior? Porque naquele momento a pessoa só conhece aquele meio. Então, torna-se compreensível ela achar que não consegue. A mente ela fica fascinada somente naquilo e ela não entende de que existem outros recursos. E não é à toa que ele complementa em uma outra frase sobre uma pílula mágica, de não irá trazer de volta. Então, ou seja, por mais que exista a consciência de que aquilo que eu tinha não vai mais existir, existe também ainda a insistência. Tá, não existe uma pílula mágica, mas vai que eu ache. E aí, dessa forma, a vida vai seguindo e pode se permanecer assim por muitos e muitos anos. E uma coisa eu digo aqui com muita atenção para você que, se no caso se identifica com esse caso, se você tenha passado por algum trauma na infância e talvez tenha aí desenvolvido até uma depressão por conta de um estresse pós-traumático que não foi bem elaborado, procure ajuda, porque o estresse pós-traumático, infelizmente, é uma coisa que quando se desenvolve, os sintomas ali ficam por mais de 3, 6 meses, pode ali trazer sérios prejuízos para você. Então, procure ajuda de um profissional, para você talvez entrar aí com uma medicação, para que isso não vá aumentando cada vez mais essa ruptura que existe entre a realidade que existiu e a realidade que está hoje, e que de fato isso te ajude a costurar essa ruptura que abriu e de fato voltar a estar realmente presente nessa realidade do agora. E tem uma frase que eu posso te dizer aqui com toda certeza, de que existe vida após o trauma. Por mais que seja difícil, por mais que seja às vezes até gere uma raiva em pensar de que, poxa, eu vou ter que continuar e para continuar eu tenho que aceitar o que aconteceu. Sim, pode gerar realmente uma frustração, mas isso não seja, inclusive, em nenhum momento suficiente para fazer você deixar de viver aquilo que você pode ainda viver na sua frente. Então, repita comigo, existe vida após o trauma. O trauma é uma ruptura da continuidade, mas o que determina se essa ruptura vai realmente te impedir de continuar vivendo o seu dia a dia está nas suas mãos. Então, eu espero que com essa música você não fique exatamente como essa letra da questão de reviver e reviver, mas que você continue encontrando aí alternativas para que você pare de fazer isso com você. Porque vai chegar um momento de que esse papel, na medida que a gente começar a amassar e abrir, ele vai começar a rasgar, vai começar a ficar cada vez mais debilitado, mais frágil, enfim, né? E talvez isso aconteça com você, podendo levar muitas vezes a cometer coisas irreversíveis, né? Se é que vocês me entendem. Então, vamos estar muito atentos a como nós reagimos com os nossos medos e traumas, para que isso de fato não tire o que é de mais valor para nós, para que uma coisa de momento, um trauma que aconteceu às vezes ali por semanas, né? Dependendo da situação, não interfira por anos aí no seu dia a dia, tá bom? Então essa é uma mensagem assim que eu deixo até com muito carinho para você. É uma letra que nos remete assim a coisas delicadas, muitas vezes que tentamos levar a vida sem precisar entrar em contato, mesmo a mente ali estando funcionando a todo vapor, mas que a qualquer momento você pode escolher pôr um ponto final.
O que você achou da análise musical de hoje? Deixa aqui nos comentários, quem sabe sua sugestão se torna o próximo vídeo aqui do canal. E não esqueça de compartilhar com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva, curta e nos vemos na próxima. Um beijo da Bia e até lá!